E aí, TDIstas, bem-vindos para mais uma Liga TDI Brasil. Gente, mais uma semana aqui fantástica, com vários assuntos bacanas. E aqui comigo está nosso grande parceirão de liga, Célio João Pires. Tudo bem, Célio? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês novamente. Compartilhar o que a gente aprendeu é um grande prazer para mim, eu fico muito feliz com isso. Muito bom estar aqui revendo os amigos novamente. Bom, e também o Rodrigo Pena. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, e vocês como estão? Tudo bem, Estamos bem, estamos bem. E você de casa, como é que você está? Deixa aí nos comentários, aí no chat, comenta aí com a gente. Pessoal, hoje é um assunto muito importante porque nas últimas semanas vocês sabem que teve vários debates, também teve questão de alguns podcasts, e muitas pessoas às vezes acham que eles confundem muito o que é a teoria do design inteligente, no que ela se limita, o que ela não se limita. Nós fizemos na liga da semana passada explicando, por exemplo, as limitações da teoria do design inteligente. Limitações no quesito até onde ela pesquisa, até onde estuda, só para ficar claro para vocês. E a teoria do design inteligente, ela não costuma responder a respeito de idade do universo, em razão de que isso é independente para ela, porque ela busca apenas detecção de inteligência. Então, é quase que uma inferência externa a essa questão de idade do universo, ela não está ligada amplamente, ou o DI não busca responder essas questões, né? Então, cada um dos nossos palestrantes, Dr. Marcos, professor Tassos, Dr. Adalto, professor Célio, cada um tem uma concepção diferente a respeito da questão do universo. E a TDI, ela está aberta a promover e discutir ideias, né? Então, por exemplo, o Rodrigo tem uma opinião a respeito da idade do universo, eu tenho uma opinião, o Célio tem. Então, assim, nós estamos aqui para fazer boa ciência. O que a boa ciência faz, Rodrigão? Ela escuta todos os lados? Com certeza, senão não é ciência. Exatamente. Então, assim, boa ciência faz isso, a gente escuta todos os lados. E nós temos membros dentro da TDI Brasil que são a favor, por exemplo, do Big Bang, né? Acreditam que realmente aconteceu, que o universo tem bilhões de anos, e tudo bem, porque dentro da teoria do design inteligente isso não é um problema, né? Então, hoje nós convidamos o nosso amigo Célio João Pires para dar um contraponto. A gente sabe que dentro da TDI a gente também tem pessoas que são de universo jovem, terra jovem, e também não tem problema nenhum. Como eu disse, o design inteligente está aberto a todas as possibilidades na quesito de idade no universo. Talvez isso seria uma briga muito maior no criacionismo, né? Criacionismo, a gente sabe que é lá, digamos assim, que o negócio vai pegar fogo nesse assunto. Mas dentro do design inteligente, isso não é problema nenhum. E ambos, as duas hipóteses, tanto Terra Jovem como Universo Antigo, precisam de um designer. Então, a gente vai fazer o nosso formato de sempre. Vamos fazer a primeira apresentação. Hoje o professor Célio vai apresentar, digamos, a hipótese do Big Bang, e vai também contextualizar e explicar as evidências que tem a favor do Big Bang. E eu e o Rodrigão vamos depois fazer algumas perguntas e comentar também a respeito desse assunto, tá bom? Então, que fique isso aí registrado, tá? Esse programa de hoje é um programa muito importante, porque nós vamos estar dando abertura para um posicionamento e um pensamento diferente, que às vezes o pessoal às vezes não tem essa concepção. Mas, Celião, hoje o palco mais uma vez é com você. Então, Obrigado. ó, semana que vem o Rodrigo vai trazer uma apresentação aí, ó, filé, tá? Então você já dá para contar, Rodrigo, qual que é o tema que você vai falar? Já dá para dar uma pequena. Dá uma pincelada aí pro pessoal já ficar ligado. Vamos tentar começar a falar um pouco, resgatar a memória, ou se. Porque às vezes a gente não tem nem memória, às vezes o cara esqueceu, mas vamos tentar trazer alguma coisa que diga a respeito a de onde vêm as ideias, né, do design inteligente mais recentemente, mais contemporaneamente, os pioneiros. Isso aí, pô, Rodrigão, como bom antropólogo, ele vai pegar e vai fazer essa explicação aí para nós. Não perca na próxima semana na Liga TDI Brasil esse assunto fantástico, com o Rodrigo Pena apresentando para nós aí, dando um aulão, né, Rodrigo? Bom, tô colocando aqui na tela. Professor Célio, fica à vontade. Tá totalmente com você a apresentação, fica à vontade. Beleza, a apresentação está aparecendo para você? Tá aparecendo, perfeito. Beleza. Eu vou abordar ao nosso público
sobre a origem do universo, o modelo do Big Bang e a teoria do design inteligente. É uma série de slides que reúne um grande volume de conhecimento acumulado sobre esse tema. Muitos slides vão conter equações matemáticas relativas ao tema tratado, normalmente não compreensível aos leigos. Normalmente são compreendidas por especialistas em matemática, física, astrofísica, cosmologia. Por isso, não se preocupe em compreendê-las, mas elas ilustram a necessidade da formalização matemática avançada para sua plena compreensão. Vou procurar utilizar uma linguagem acessível. Para os especialistas, isso não é necessário. Vou apresentar uma série de definições que são importantes à medida em que apresento o tema, de forma que facilita o entendimento das pessoas. Também vou apresentar o tema sob 3 cosmovisões diferentes, de forma que você saiba qual cosmovisão dá aquele entendimento, pois não existe uma única maneira de ver essa temática, bem como o Carlos apresentou aí inicialmente. A grande maioria dos slides tem referências bibliográficas que podem ser consultadas e acessadas via internet para maiores detalhes a quem quiser aprender mais sobre esse tema específico. Elas estão no rodapé do slide, é só dar uma pausa no vídeo para pegar a referência. E ao final também tem referências e sugestões de leituras que podem ser consultadas, dando uma pausa no vídeo, obviamente, para aprofundar o conhecimento. Muito bem. A origem do universo é um assunto palpitante para muitas pessoas, para mim sempre foi, estudo isso desde que me conheço por gente, gosto muito, sempre fui curioso nesse aspecto. Para que a gente possa andar, é necessário entendermos algumas definições. O modelo do Big Bang e o design inteligente têm implicações filosóficas e religiosas. Ambos têm. Teoria científica sempre vai ter uma implicação filosófica e implicação religiosa em muitos casos. Quem estuda a origem do universo trabalha com palavras talvez estranhas para as pessoas usualmente. Cosmogonia, por exemplo, é um termo grego que significa universo, o nascimento, gênese. Ela vem da palavra cosmos, ordem, organização, beleza, harmonia. Isso é importante a gente saber o que se busca. Os gregos entendiam que a natureza era muito harmônica, e daí a formação de muitas palavras que a gente utiliza vem da cosmovisão grega, dos termos gregos. E cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo, um conjunto ordenado de valores e crenças, impressões, sentimentos e concepções da natureza intuitiva, anteriores à reflexão a respeito de uma época do mundo ou de um conhecimento que a gente tem. Então, sempre você vai analisar o que você aprende através de uma cosmovisão. Aqui, as 3 cosmovisões que estão em tela, a naturalista materialista, que não é teísta, ateia principalmente, a teoria do design inteligente, que trabalha com detecção de inteligência da natureza e seus processos, e a teísta criacionista bíblico, que trabalha com a existência de Deus, obviamente, o Deus judaico, cristão ou islâmico, que são muito parecidos. É necessário também entender o que é a ciência. No conceito popular, ela significa conhecimento. A gente trata isso como lato sensu. A ciência, como entendida pelos fundadores da ciência, claro, como Newton, Galileu, Bacon, Da Vinci, Hughes, Lagrange, Euler, que trabalha com uma definição de ciência muito mais restrita, e daí o stricto sensu, que trabalha com métodos matemáticos. Basicamente, ele definiu a ciência como métodos matemáticos, ou ainda em um conjunto infinito de métodos matemáticos, que se pode utilizar em quase todas as áreas que são aplicáveis. Isso também é stricto sensu. E o Dr. Marcus Eberlin, eu sempre coloco essa aqui porque ela não se restringe a causas naturais, porque a natureza tem um fundo de matemática, e a matemática não faz parte da natureza, ela é uma coisa externa, ela é um supernatural, vamos dizer assim. Os fundadores da ciência, então, trabalhavam com stricto sensu, como a gente diz hoje nas universidades. Ela não é naturalista, é uma versão mais iluminista, lá do iluminismo, quem lembra que estudou, né? A diferença é que a primeira faz parte da matemática, que é transcendente, e a última faz parte da filosofia, ou seja, aquele conhecimento acumulado. Então, conhecimento acumulado em todas as áreas, não necessariamente o conhecimento científico testável. A stricto sensu permite você abordar outras áreas que antes seriam inacessíveis,
porque a matemática permite isso, o desenvolvimento da matemática permite isso, a descoberta da matemática permite. E, por exemplo, a teoria geral da relatividade, Einstein incluiu uma constante cosmológica à época para fazer o universo estático. Aquilo era a cosmovisão dele, o universo é eterno. As equações dele mostravam que não, mas ele obrigou-se a incluir para poder manter a sua cosmovisão. Posteriormente viu que ele estava errado e acabou retirando essa constante cosmológica. E agora, atualmente, eles reincluíram a constante cosmológica como um processo de aceleração. Ela também permite, a stricto sensu, prever detalhes quantitativos finos, que você nunca observou antes, não tinha nem ideia que existia, tal quais sobreposição, emaranhamento quântico, que Einstein achava um absurdo, mas tinha na matemática, tunelamento quântico dos elétrons, por exemplo. Está passando os slides adequadamente aí, Carlos, por favor, só para a gente checar. Temos também o método científico, que é que todo estudante que vai trabalhar... Sim, Célio, tá passando tudo ok, tá? Beleza, obrigado. Todo estudante de universidade vai aprender sobre o método científico, todas as suas fases, isso aqui vocês podem observar tranquilamente, é o método naturalista, vamos dizer assim. Tá? Obviamente, em algum lugar desses aqui você pode usar a matemática ou não, mas ele é uma coisa mais soft em relação ao ciência stricto sensu utilizada pelos fundadores da ciência. Uma teoria stricto sensu tem várias características, e aí por isso que eu utilizei lá no início da apresentação como modelo, não usei teoria. Tá? Uma teoria científica tem uma estrutura, tem postulados para delimitar o seu escopo. Normalmente os postulados de uma teoria científica são leis físicas. Tem um mapa para trabalhar com os seus axiomas. Tem teoremas a partir desses axiomas que você pode verificar depois. E teorias científicas não são hipóteses a serem testadas, mas é uma máquina matemática de produzir resultados. Tá? Então, é necessário a gente separar o que é teoria científica, né, de uma hipótese científica, tá, de uma especulação científica. E o modelo científico é o tipo do Big Bang. Por que ele é um modelo científico? Por que a palavra modelo é mais do que uma teoria? Porque é uma aplicação de várias teorias, o modelo. Ele é a aplicação da teoria da relatividade geral, das leis da termodinâmica, relativas ao espaço-tempo como um todo. É um caso particular de aplicação. Então, um modelo científico é mais do que uma teoria científica, que, por sua vez, é mais do que uma lei científica, uma lei da física, por exemplo, porque você agrega vários fatores, é um patamar superior. Por isso que eu utilizei o nome, e normalmente, tecnicamente, você utiliza isso como modelo. Então, é bom ao leigo saber que modelo é mais do que uma teoria, e teoria é mais do que uma lei física. Tá? O modelo utiliza várias teorias. Não posso deixar de tratar, porque nem sempre a gente sabe aonde ou a pessoa que está assistindo no futuro essa apresentação, ela vai começar. Então, eu sempre trato disso para teoria do design inteligente, por exemplo. Tem algumas definições básicas, tá? Ela trabalha para detectar sinais de inteligência na natureza, tá? A atuação de um agente racional, certo? Causas inteligentes. Então, isso que o design inteligente procura. O design inteligente não se preocupa em saber quem é o designer, então esquece disso, não faz parte do escopo. Nós temos ateus que trabalham muito bem no design inteligente, temos pessoas de outras religiões que trabalham no design inteligente, e ninguém está preocupado em saber quem é o designer. A TDI também não é um criacionismo bíblico, nem religioso, nem científico. A TDI não parte de pressupostos religiosos, mas tem implicações filosóficas e religiosas, isso é claríssimo. E a TDI é a ciência de detecção ou não de design inteligente. Isso é fato. A gente procura observar na natureza se aquilo pode ser melhor explicado por causas naturais, entenda causas naturais, leis físicas, ou se é por uma inteligência. Tá? Ele é relativamente recente, na visão atual, surgiu lá em 1993 com Philip Johnson convocando uma reunião, fazendo uma reunião para discutir basicamente a época teoria de evolução, certo? Mas ela é muito mais antiga do que isso. Ela vem lá dos gregos, lá no século V a.C. O design inteligente utiliza o raciocínio abdutivo. Se você for trabalhar, existem outros tipos de raciocínio que também são utilizados,
O raciocínio formal dedutivo também trabalha com isso, basicamente na matemática, também faz pesquisa científica. O design inteligente trabalha com a detecção de design. O que é isso? Se você estivesse caminhando aí pela rua e visse um relógio no chão, você pegava e olhava, não, isso aqui alguém perdeu. Você saberia que aquele relógio não é fruto de um processo natural, não guiado. Uma mente inteligente trabalhou com isso. Isso é uma coisa muito básica. Tá? William Paley, que fez um livro, Teologia Natural, argumentava sobre isso, recuperando informações muito antigas a respeito de design inteligente na natureza, lá dos gregos, basicamente. Aqui tem um breve resumo histórico do antecedente do design inteligente na história. Começa lá no século V a.C., e aí, a partir já passa para o século XX e até 2010. O Dr. Marcos Hermes lançou um livro eletrônico, Fomos Planejados, hoje tem várias versões já em português e inglês, é um best-seller. E em 2014 foi criada a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que é para divulgar essa nova ideia científica no ambiente acadêmico, no ambiente leigo também. Design inteligente tem pilares teóricos, que isso é observado por todas as especialidades acadêmicas que estudam. Ele não é restrito à matemática ou à física, nem à biologia, ele perpassa todas essas ciências e outras especialidades acadêmicas. Ele trabalha com informação arbitrária, periódica e específica, que é produto de mente inteligente. O que é isso para o leigo? Isso que eu estou falando com vocês é uma informação arbitrária, periódica e especificada. Por quê? Porque você conhece o português que eu estou falando, você conhece as regras da gramática, da sintaxe, da semântica, conhece as palavras, conhece as frases, então você consegue me entender. A gente procura esse mesmo tipo de informação na natureza, na biologia, nos átomos, na complexidade da matéria. Tem a complexidade redutível e especificada, em que agentes inteligentes criam sistemas que combinam partes integradas que funcionam. Um carro, por exemplo, um celular, por exemplo. Tem evidência genial. Só mentes inteligentes conseguem prever problemas futuros e resolver esse assunto. Por exemplo, meu carro tem pneu, o pneu pode furar, o projetista do carro, bom, eu preciso de um macaco com pneu de estepe para esse macaco poder ir lá, erguer o carro, uma chave de roda para poder abrir. Eu antevi que isso podia dar um problema. A gente procura isso também na biologia e também na ciência física. E um quarto pilar, que é a sintonia fina das leis e constantes físicas. O universo parece estar ajustado para a vida. Minha garganta está um pouco irritada. Hoje nós temos, por exemplo, o Monte Rushmore, que é utilizado por quem trabalha com design inteligente. Toda pessoa que olha para essa montanha, não importa a cultura, de onde veio, ela vai saber que isso aqui foi construído. Ela representa o rosto de 4 pessoas, não 4 homens. Eles não sabem podem não saber quem são essas pessoas, mas alguém esculpiu isso, teve pessoas trabalhando. Douglas Exie escreveu um livro dizendo que a biologia confirma a nossa intuição, ou seja, nós, enquanto seres inteligentes, podemos identificar design na natureza só por olhar. Nós temos essa habilidade inata. É isso que o Douglas apresenta nesse livro, eu recomendo, tenho ele, muito bom. Comecemos, então, ao modelo da origem do universo. O que é o universo? As pessoas, é tudo que existe. Não, tecnicamente, o universo é um espaço-tempo, possuindo ou não conteúdo. Tá? O universo possui conteúdo e esse se organiza em estruturas, mas isso não é o universo. O universo é o espaço-tempo, esse vazio que separa cada um de nós aqui, que não é a nossa atmosfera. Tira todas essas coisas que tem na nossa atmosfera, tira os átomos, as energias, e você ainda vai ter o espaço-tempo. Essa entidade física chamada espaço-tempo pode ser estimulada para criar partículas. Isso acontece, né, na mecânica quântica o tempo todo. E a gente consegue estimular isso também, consegue detectar isso. E essas partículas podem construir estruturas, que são as coisas que estão contidas no universo. Tá? Na figura a seguir, que vai ter no próximo slide, vocês vão ver que tem uma imagem construída num computador. Os físicos e cosmólogos colocaram as leis físicas, deram parâmetros ao sistema do computador e o computador projetou como é que seria o universo baseado naqueles parâmetros, baseado nas leis físicas. Tá? E essas estruturas, que a gente chama de estruturas, partículas,
estrelas, planetas, galáxias, aglomerados de galáxias, estão dentro do universo, são o seu conteúdo. Uma definição clássica que você vai encontrar por aí é que o universo é tudo que existe fisicamente, somando espaço, tempo e as mais variadas formas de matéria. Mas, cientificamente falando, o universo é o espaço-tempo. Aqui está a imagem que eu me referi anteriormente. Essa estrutura que você vê aqui é uma simulação de computador com 2,3 trilhões de partículas, que abrangeria 9 bilhões e pouco de anos-luz. Então, você vê essa rede aqui, isso aqui é formado por galáxias e aglomerados de galáxias. Você dá um zoom na parte central ali, vai ter que um monte de galáxias, um enorme aglomerado. E quando você dá um zoom lá dentro, você vai observar que esse realmente são compostos por galáxias. As galáxias vão se agrupando, ele tem uma estrutura. Isso está disponível para quem quiser ver essa simulação ou fazer simulação utilizando os parâmetros lá. Aqui temos o real, a observação científica dos superaglomerados que são vizinhos dos nossos aqui. O pontinho azul aqui é a nossa galáxia. Tá? Nós fazemos parte de um supergrupo chamado Laniakea. Tem outros grupos aqui, Perseu-Peixes, Coma, Shapley, são milhares de galáxias. Aqui tem, nesse mapa aqui, circulado aqui no Laniakea, tem mais de 100 mil galáxias e abrange cerca de 520 milhões de anos-luz. Então, essas estruturas, tal qual a simulação, elas existem. Aqui mostra-se a linha, obviamente, não aparece lá no universo, né? Isso aqui é o movimento das galáxias que estão indo em direção ao grande atrator, que é uma área escondida atrás de outras galáxias. Aqui temos um mapa dos superaglomerados locais, que a gente vê, ele abrange 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, e tem cerca de 63 milhões de galáxias contadas nesses aglomerados. Dá para você ver que tem esses imensos vazios entre esses aglomerados. Eventualmente tem uma galáxia que se joga aqui no meio desse vazio e demora milhões de anos para poder atravessar. Estimativa dos cientistas que eu busquei para passar para vocês, lá aqui em 2023 dizia que tinha na National Geographic Brasil 1 trilhão de galáxias, mas já existem outros estudos que levam a cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, porque existe uma parte do universo que a gente não observa, mas o pessoal imagina que exista isso. Aqui temos a nossa Via Láctea, que é imensa, 100 mil anos-luz de diâmetro, e que tem a nossa casa, a Terra. Aqui temos ao lado esquerdo uma imagem tirada pelo Hubble, envolve parte dela, a gente não consegue olhar aqui, porque a imagem é muito pequena, e à direita tem um vídeo feito da mesma região, obviamente simulando via computador a posição de cada uma dessas galáxias, como se você estivesse passeando por dentro delas. Aqui temos a teoria da expansão do universo, a grande expansão. O pessoal diz que é Big Bang, e Big Bang foi Fred Hoyle, que é um físico, que deu o nome, jocosamente falando, foi uma grande explosão. O pior é que esse apelido pegou. Então, todas as pessoas que pensam sobre a origem do universo lembram da expressão Big Bang, que na realidade não houve uma explosão nenhuma, tá? Porque não existia nada para explodir. Ele houve uma grande expansão do espaço-tempo. Ele é um modelo cosmológico. Tá? Quando isso aconteceu? Quão rápido foi essa expansão? Deu 10, menos 44 segundos, ou seja, foi muito mais rápido do que um piscar de olhos. Tá? É um tempo infinitamente pequeno, eu diria, desse tamanho. Tá? Então, nesse tempo infinitamente pequeno, o universo cresceu. O universo entendido, o espaço-tempo. Tá? Aqui temos Alan Guth, um físico lá em 1980, criou uma teoria da inflação para tentar resolver alguns problemas. Hoje, muitos físicos acham, e cosmólogos, que a inflação não resolveu os problemas e não aceitam muito ela. Mas como na comunidade científica não existe maioria, a teoria continua existindo. Eu não podia deixar de trazer aqui para vocês, porque se vocês forem estudar esse assunto, isso vai aparecer lá. Então, o Big Bang, entre 10 menos 44 segundos e 10 menos 35 segundos, aconteceu a inflação. O universo se tornou o que é em todo esse tamanho de bilhões de anos-luz de diâmetro. Tá? Numa cosmovisão teísta, a gente vai lá, no caso da Bíblia, lá no Salmo está escrito, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Esse tudo e esse quando é um problema à parte, que faz parte das cosmovisões que a gente tem. Mas numa cosmovisão teísta, o universo surgiu ou foi criado extremamente rápido. E se fez. Falou e se fez.
Cientificamente, a gente pode dizer que isso aconteceu em 10 menos 44 segundos. Ou seja, pega um segundo, divide por 44, 10, 44 zeros, e você vai ter a velocidade da criação do espaço-tempo. Só que o espaço-tempo, ele automaticamente, ele existindo, ele se obriga a emitir partículas. Tá? E a emissão dessas partículas é uma outra coisa, faz parte de uma outra teoria científica que eu vou tratar mais à frente. Então, a inflação tentou amenizar eventuais aglomerações e velocidade que áreas do universo não teriam tido tempo de contato, ou seja, a informação não teria chegado. Ele tentou amenizar isso. Tem detalhes bem interessantes aí. A teoria da inflação fez uns cálculos e, para o universo ter a aparência que tem, ela é uma teoria matemática, tá? Que usa leis físicas, obviamente, e ele fez cálculo em cima disso. Ele criou essa teoria para tentar fazer uma explicação. Ela é ad hoc, ela foi criada para essa finalidade específica. Ela não está baseada em observações físicas dessa ocorrência. Ele calcula que o universo seria cerca de 100 bilhões e trilhões de vezes maior do que nós podemos ver. Teria um diâmetro aproximado de 10 elevado a 30 anos-luz. Tá? Traduzindo esse número, ele teria cerca de 23 trilhões de anos-luz de diâmetro. A gente consegue ver, astronomicamente falando, cerca de 13,7, 8 bilhões de anos-luz de diâmetro. Então, existe muito mais coisa além do universo. Todo mundo sabe que o universo observável é uma fração do que ele é. Quanto que ele é? A teoria da inflação disse que era aquilo ali, cerca de 250 vezes maior o raio da parte observável, que dá mais ou menos esses 23 trilhões de anos-luz. Aqui temos as estruturas, aqui são observações astronômicas, astrofísicas, em que mostra aquela rede, os fios da rede ao longo, conforme você vai expandindo o alcance dos seus telescópios e radiotelescópios, você consegue observar essa rede a longo prazo. Aqui é um resumo que a NASA fez da cosmovisão atual do universo, com a Terra e o Sistema Solar no centro, vai para as galáxias e tal, até chegar lá na origem dos elementos químicos. Tá? É bem interessante isso, as referências estão aí. Voltando a um ponto sobre o tamanho do universo, é interessante a gente saber que o pessoal mediu a radiação de fundo de micro-ondas, quem for estudar a origem do universo vai saber disso, vai estudar isso, em que eles tentaram medir se o universo é plano, se ele parece com uma célula, e se ele é uma hiperesfera 4D. Essas imagens aqui vêm da teoria da relatividade lá do Einstein, porque o espaço-tempo é influenciado pela presença de massa, ou seja, a gravidade é uma curvatura no espaço-tempo. Quando você vai estudar essas coisas, você descobre isso. E o satélite WMAP e Planck fizeram a medição dessa radiação cósmica de fundo e descobriram que, aparentemente, tem uma leve curvatura, que eles chamam de um erro de 0,4%, o que mais ou menos levaria aos 23 trilhões de anos-luz de diâmetro do universo. Ou seja, nós temos um cálculo matemático lá na teoria da inflação, que daria mais ou menos esse tamanho, e temos uma observação científica, obviamente isso ainda vai ter que ser aprimorado à medida que novos satélites vão chegar, que o universo seria uma hiperesfera 4D com esse diâmetro todo. Tá? É bem interessante, eu vou entrar em mais alguns detalhes da hiperesfera. O modelo do Big Bang trabalha com isso. Então, se o universo é uma hiperesfera, ele não é uma esfera no sentido tradicional como uma bola de futebol. O universo seria a parte da borda da bola, a parte externa da bola. Dentro da bola ficaria o passado e fora da bola ficaria o futuro. E nós estamos nessa camadinha fina, eu diria, de espaço-tempo, que estaria se expandindo de acordo com o modelo do Big Bang. Então, ela é uma esfera 4D nessas descobertas científicas, né? Obviamente ainda a ser confirmados mais à frente, para você ter uma planicidade, ou seja, o universo ser plano, até onde a gente consegue ver. Mas, ao mesmo tempo, ter uma curvatura muito pequena, isso levaria a uma esfera, uma hiperesfera, na realidade, porque você tem 4 dimensões, não tem apenas 3. Tá? E a gente viveria na casca dessa esfera que estaria em expansão. Recomendo o pessoal estudar, tem uma série de informações aqui no rodapé do slide que vocês podem ver aí, dando uma pausa no vídeo.
Tem uma animação de 400 apresentação do ele acaba vai carregar, tá? Então é um trabalho feito cientificamente do Sloan Digital Sky Survey, tá? Em que eles fizeram um conhecimento dentro do computador, aí cerca de 400 mil galáxias. Obviamente você estaria numa velocidade hiperluz para poder fazer esse movimento, que as galáxias são monstruosas e essa área é gigantesca, né? Então é interessante as pessoas verem que o universo é isso, você viaja por um espaço vazio, gigantesco, e as galáxias seriam como ilhas dentro desse espaço vazio. E elas se agrupam em grupos pequenos, médios e grandes, e supergrupos, até que chegam a formar uma grande teia. Essa teia agrupa as galáxias todas. Elas têm uma estrutura crescente. Nós temos a nossa Via Láctea, em que você tem cerca de 31 galáxias que orbitam a nossa galáxia e a galáxia da Andrômeda. A gente faz parte de um grupo maior, lá do grupo da constelação de Virgem, que tem cerca lá de 1000 galáxias, que por sua vez faz parte do grupo maior ainda, até a gente chegar no supergrupo nosso, que é o Leniaceae. Certo? Então já dá para ter uma ideia, talvez passem esse vídeo mais interessante, tem aí no final o link do YouTube que vocês podem verificar. É um trabalho científico esse aqui. Quando surgiu, existe um trabalho, quem criou a teoria? Einstein, lá em 1915, criou a relatividade específica, e depois ele criou a relatividade geral, e na relatividade geral descobriu-se que o espaço expande. Como é que expande? Quem descobriu que expandia? Que o Einstein colocou a constante cosmológica na sua equação para manter a sua cosmovisão de um universo eterno, porque o universo ter um início é algo que é defendido apenas na cosmovisão teísta, em que, no caso bíblico, que é o que eu trato, Deus criou. Teve um momento que ele criou tudo isso. E Lemaitre era um físico, era um padre também. Ele resolveu as equações da Einstein e disse: esse universo está se expandindo. E Edison confirmou isso e publicaram um artigo. Vocês vão ver aí o artigo mais à frente. Isso leva a uma questão de planura, que é aquilo que eu falei inicialmente. A sintonia fina das leis da física, quando você começa a medir e calcular o que você observa na natureza, a densidade de matéria e energia é muito próxima à densidade crítica. Ou seja, se o universo está expandindo, se ele expandisse muito rápido, não formaria galáxias, não formaria estruturas. Se ele expandisse muito devagar, ele voltaria e contraria, impactaria de novo e desapareceria. Tá? E essa sintonia fina é de 1/1000 de milionésimo de 1%. Qualquer coisa diferente disso, não existiria o universo, não existiríamos nós, nem nós não estaremos aqui fazendo essa apresentação hoje. E os cosmólogos não gostam disso. Eles observam, calculam, mas consideram que uma teoria cujo êxito depende de regulações extremamente precisas dos dados, para os quais não temos explicações essenciais, não é de modo nenhum natural. O que ele quer dizer com isso? Se esses dados que eles observam são corretos, uma explicação sobrenatural, ou seja, fora da natureza, fora das leis da física, teriam que ser aventadas. Tá? Richard Feynman, um grande físico aí da mecânica quântica, ele disse o seguinte, que o mundo não veio de uma flutuação quântica e de uma condição que ele estava muito mais organizado no passado, ou seja, hoje o universo está envelhecendo, se desorganizando. Por que ele disse isso? Porque as leis físicas, principalmente a segunda lei da termodinâmica, mostra que o universo está se degradando. Ou seja, se você voltar ao passado, ele estaria muito mais organizado. Só que existe um limite superior para essa organização. A energia útil, ou seja, aquela energia que você pode gastar, ela vai chegar no seu limite, ela vai ser igual à energia total do universo. A partir daí, ele começaria a degradar. Então, essa é a origem do universo pela segunda lei da termodinâmica. É por isso que dentro da relatividade geral tem a segunda lei da termodinâmica.
Aqui está o artigo de Lemaitre, junto com Eddington, e que o Big Bang trabalha com uma expansão do espaço-tempo. Foi criada uma teoria auxiliar da inflação, uma teoria posterior. O Big Bang é o modelo que mostra que o espaço se expande e o tempo macroscópico teve início. Mas esse modelo em si não vale para o modelo da criação. Ele pega a partir do momento da criação para frente. Antes da criação não consegue trabalhar, porque não tem como você utilizar as leis físicas naquele ponto. Nós vamos ver isso mais à frente. Isso está atrelado à seta do tempo. A entropia mostra só o futuro, você não consegue retroagir para o passado. Tá? E alguns físicos de mecânica quântica descobriram que, na realidade, a entropia está dentro da mecânica quântica, ou seja, ela deixa de ser uma ciência estatística, como foi originalmente criada, para ser o que determina a seta do tempo e o funcionamento dos processos quânticos. E eles trabalham com isso como se tivesse bits quânticos, qubits. Ou seja, lá na mecânica quântica, há um processamento de informação. Isso a gente tem uma palestra específica sobre isso. E essa informação faz com que as coisas criadas, os átomos, os quarks, essas leis todas, funcionem. Ou seja, existe um processamento de informação, algo como se fosse um computador. Tem uma teoria sobre o universo ser um computador, né? E um grau de entropia baixa ou um grau de ordem elevado no início do universo, que aponta a seta do tempo, nos diz o seguinte, que as leis físicas expressas matematicamente não poderiam existir sem as estruturas que lhes dariam existência. Nem as estruturas poderiam existir sem as leis físicas. Ou seja, além da criação do espaço-tempo com as suas próprias regras e leis físicas, as estruturas que lhe daria origem também têm regras e leis físicas simultâneas, do contrário, não poderiam ser construídas. Tá? Porque o trabalho é que o universo foi criado. Ele não é uma visão ateísta, ele foi criado por uma inteligência. Essa é a minha visão de design inteligente e minha visão teísta. O que são estruturas? Sempre é bom a gente definir. Estrutura é o espaço-tempo, a energia-matéria, a informação e suas inter-relações nos processos de comunicação. Que a informação é a matemática que constrói o universo. Ela lá está escrita dentro das leis físicas. Então, isso é muito relevante você saber. Porque não existe só espaço-tempo, não existe só energia e matéria. Existe uma coisa que não é produto disso, que é tão real quanto, que é a informação. E informação é um produto de mente inteligente. Essa informação está expressa de forma matemática nas leis físicas. Isso é importante. Sobre a primeira lei da termodinâmica, é interessante saber que ela vem do teorema de Noether. Noether é uma matemática exímia do passado, que foi pouco dado atenção a ela, mas era um gênio da matemática. E que existe conexão entre as simetrias e leis de conservação. Isso aqui vocês podem ler depois. A segunda lei da termodinâmica só depende da existência de informação e de uma admissão do tempo clássico, macroscópico, para existir. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica veio existir justamente com o espaço-tempo. E o modelo do Big Bang só vale depois da segunda lei da termodinâmica já estar estabilizada. Na realidade, ela entra em vigor antes do modelo do Big Bang, se tornará uma boa aproximação. Esse modelo não funciona corretamente logo que o universo foi criado, pois é um modelo clássico, não lida bem com fenômenos quânticos. É aquela história da teoria geral da relatividade, ainda não ter uma teoria quântica da relatividade. A única teoria que está na fila para ser isso é a teoria das cordas, ou das supercordas. Tá? O interessante é que Stephen Hawking, que todo mundo conhece, além de físico e cosmólogo, ele foi um escritor bastante prolífico, e Sir Roger Penrose, que ganhou um prêmio Nobel agora recentemente sobre a teoria das singularidades, eles escreveram um artigo lá em 1968, que está no rodapé da página aqui, em que eles demonstraram, baseado na teoria da relatividade, provando que o tempo teve um início. Tá? E prova você só consegue em matemática e em ciência forense. Então, eles provaram, através do modelo da relatividade matemática da relatividade geral, que o tempo teve um início. E esse tempo teve início no Big Bang, ou na teoria da expansão lá de Lemaitre, certo?
Então, não é discutível um universo eterno. O universo teve um início. Aí você pode dizer, mas teve outros universos. Isso é uma especulação científica, que vamos tratar mais à frente. Na cosmovisão teísta sobre o início do tempo, é importante a gente olhar lá eu olho na Bíblia, obviamente, lá em Hebreus 1:2 e Hebreus 11:3, está escrito lá que Deus criou o tempo. Tá? Éons, é isso aqui, que está no original, em grego. Tá? É a mesma coisa. E pela fé, a tradução usual de Hebreus, pela fé entendemos que os mundos, o universo foram feitos pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se vê foi criado daquilo que é aparente, não foi criado daquilo que é aparente. A tradução correta seria, pela fé entendemos que o tempo ou era foram criados, pela palavra de Deus foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, numa cosmovisão teísta, a origem do tempo está nesses dois versos. Obviamente existem outras passagens, mas eu cito muito essa aqui. Tá? Ou seja, ela está compatível com a teoria matemática de Lemaitre e com a descoberta do Stephen Hawking e do Roger Penrose. Eu agora vou passar algumas equações para vocês terem uma ideia de que a ciência dura, a stricto sensu, trabalha com a matemática. A física trabalha com a matemática. Aqui, por exemplo, temos a lei da gravitação de Newton. Aqui temos as leis fundamentais do eletromagnetismo, a lei de Gauss, a lei de Faraday, a lei de Ampère, tá? Que faz funcionar toda a nossa tecnologia, são essas 4 leis aqui. Aqui temos uma equação do modelo padrão da física de partículas, na forma lagrangiana. Lagrange foi um grande matemático e estudioso desse assunto. Então, resolvendo essas equações todas aqui, você consegue reconstruir as partículas que a gente chama que é aquilo que é material, que não é bem material, mas é aquilo que a gente usualmente chama de matéria, que é uma construção feita de energia. Aqui temos uma teoria do tudo, que é o que se pensa que um dia vai se conseguir, que é incluir a gravidade nas teorias de campo lá da mecânica quântica. Hoje em dia ainda isso não está aqui dentro, isso ainda vai precisar aparecer. Talvez lá na teoria das supercordas ou das cordas isso apareça. Aqui temos o que a gente entende por matéria e energia, as partículas que compõem os férmions, os bósons, tá? E os bósons físicos e os bósons vetoriais, a gente pode ver que são 12 férmions e 4 bósons. Aqui temos uma fórmula da equação de onda de Dirac, que trabalha com o spin do elétron. Então, tudo isso é para vocês verem que a matemática faz parte disso. Então, quem quer compreender a origem das coisas, tem que estudar a matemática, e depois a física, e depois a cosmologia, e aí se especializando para poder compreender isso nos detalhes. É interessante que o próton e nêutron que a gente aprendeu na escola, eu pelo menos aprendi dessa forma, e os elétrons que estavam lá, e toda as camadas eletrônicas, ela é composta por partículas menores, chamadas de quarks e gluons. Os quarks up e o quark down são 3 partículas que são mantidas juntas pelas partículas gluons, que são partículas virtuais que interagem entre si para manter os 3 aqui dentro. Se você quebrar um daqui, esses quarks se desvanecem, eles emitem partículas e se transformam em energia. Interessante que 5% da massa do próton é dos quarks. 95% da massa restante é da energia de movimento deles, que eles se movimentam, tá? E dos gluons, da interação entre os gluons, que são essa cobrinha que está entre eles aqui, isso é como se fosse um elástico segurado. Mas isso aqui é energia, isso aqui é equação matemática pura. Aqui temos a matemática que a gente trata, e eu dou muita ênfase a esse aspecto, para que a realidade é construída através da matemática, e a discussão filosófica é se a matemática é a própria realidade ou é um modelo para a realidade. Eu não tenho dúvida, ela é a própria realidade. Ela foi a realidade, as coisas que existem foram construídas matematicamente. Aqui Stephen Hawking declarou que, mesmo que haja apenas uma teoria unificada possível, é apenas um conjunto de regras e equações, que é o que eu mostrei antes para vocês. O que é que sopra fogo nas equações e cria um universo para as descreverem? A abordagem usual da ciência de construir um modelo matemático não pode responder às perguntas de por que deveria haver um universo para o modelo descrever, ou por que o universo se dá o trabalho de existir. Então, você tem muita matemática que constrói isso, mas por que isso deveria existir? Ele, como um ateu,
obviamente, não vai nunca chegar, não, mas existe um design, ele até cita nos livros deles, Deus e tal, como uma possibilidade, mas ele não acredita naquilo que ele cita. Tá? Ele compreende matematicamente que isso é uma construção muito precisa, tem um desenho muito inteligente a respeito disso, mas ele não consegue entender por que nós existimos. Numa cosmovisão teísta sobre as leis físicas, que no segundo livro seriam as leis químicas, que é pura física no outro padrão, ela declara o seguinte: Deus diz lá em Jeremias: se falharem essas leis fixas diante de mim, as leis da natureza, o sol e a lua, e ele diz que eu, Senhor, não mudo. Tá? Entre as leis fixas eram as regras de aparecer as estrelas, a estrela da manhã, que é Vênus, ou a Ursa lá da constelação da Ursa Maior com as Pleiades, que são as filhas. Ou ainda, conhece as leis do universo, pode estabelecer seu domínio sobre a Terra? Isso aqui é física, isso aqui é que Newton lia. Assim, existem leis, então, né? Ou sabe tu as ordenanças do céu, ou pode estabelecer seu domínio sobre a Terra? Uma tradução alternativa. Enfim, as leis que impactam a Terra. Por exemplo, a gravidade da Lua faz funcionar as marés aqui na Terra. E por aí vai. Continuando a cosmovisão teísta, que Maupertuis, lá em 1698 a 1759, apresentou um princípio de ação mínima, que seria uma lei fundamental da criação, em que Deus estaria, baseado no texto lá que Deus fez tudo muito bom, e que a lei do Senhor é perfeita, ele criou uma regra de ação mínima, em que seja todos os processos físico-químicos existentes e todas as leis físicas que nós observamos, elas seguem regras matemáticas precisas, não há desperdício algum, e elas funcionam extremamente otimizadas. Se você fizer as equações adequadas, você consegue deduzir a relatividade geral, a termodinâmica, e o Big Bang dessa equação aqui de 3 termos. Tá? Então, é um avanço notável, tem vídeos aí no rodapé, e no final você vai ver de físicos que analisam a implicação dessa descoberta matemática aperfeiçoada lá por Lagrange, tá? Euler e Leibniz, que trabalharam com isso aqui, que também eram os fundadores da ciência. E aí temos uma grande teleologia nas coisas que o universo é construído, a interação fundamental gravitacional, eletromagnética, forte e fraca, funciona transmitindo informações. A gente chama de força, só que força é um termo qualquer utilizado, porque as partículas se comunicam, elas têm regras de funcionamento. Isso é informação, tal qual a informação de um software. Se acontecer isso, faça aquilo, se não, faça esse outro. Então é interessante que eu achei esse artigo, é um artigo científico, é cheio de teleologia, apesar de ele não citar nada de Deus ou design inteligente aqui dentro. Temos constantes fundamentais, 26 constantes fundamentais que John Baez, em 2002, reuniu. Então, temos as massas dos quarks, são tudo coisas que são medidas da natureza arbitrariamente. Ele funciona dessa forma, como se cada grandeza dessas não pode ser diferente do que é, sob pena de desmanchar o universo todo. Aqui temos as tabelas que você pode pegar na internet, no caso aqui eu peguei lá na Wikipédia, está disponível a qualquer pessoa dar uma olhada. São parâmetros que são lá atualizados, que os físicos utilizam, os matemáticos utilizam, os químicos utilizam para fazer os seus cálculos e fazer a ciência como a gente conhece do laboratório funcionar. Aqui tem constantes físicas fundamentais, velocidade da luz, a constante gravitacional, constante de Planck, etc. Isso é só para vocês saberem que isso funciona. Existe também uma chamada constante de estrutura fina, que Arnold Sommerfeld descobriu, que elas são números adimensionais, eles não são medidos, eles são relações descobertas entre várias coisas. No caso aqui, entre a força eletromagnética. A gente, no design inteligente, vê que essas 4 forças interagiram de tal forma que se qualquer variação acontecer aqui, você destrói o universo. Elas são uma sintonia fina tão grande que não é admissível ter surgido ao acaso, tá? Nem nos multiversos. Por exemplo, em 1957, Fred Hoyle calculou que se essa constante física de estrutura fina fosse diferente em 4% para qualquer uma das suas variáveis ali medidas, ela não é medida, ela é um cálculo, né? O carbono e o oxigênio não existiriam. Se fosse apenas em 4%, a vida diferente de 4%, a vida não poderia existir. Então, é uma sintonia fina que os físicos descobriram lá no passado,
que é uma coisa muito complicada de explicar no modelo naturalista ateu. Tá? Aqui temos o princípio da ação mínima, representado por gráficos. Sugiro que você dê uma lida depois nessa página com mais detalhes, ou vão aos vídeos no YouTube feito pelos físicos e matemáticos que podem explicar melhor esses detalhes, assim, com mais detalhes para você poder entender. O universo também tem aquilo que a gente chama de espaço-tempo, ele é uma estrutura física. Você pensa que é um vazio? Não, ele é uma construção. Ele é uma construção, ele funciona, ele influencia e é influenciado. Isso foi provado através de ondas gravitacionais, de um choque de buracos negros. O pessoal conseguiu medir uma onda no espaço, como se fosse uma onda no mar. Eu lembro de uma música sobre isso, uma onda no mar. E também foi medido através de satélite de observação. Einstein, em algum momento, pensou, e o pessoal deduziu, e acabaram, sei lá, 50, 60 anos depois, fazendo a experiência, construindo um satélite com um sistema de giroscópio tão preciso que a Terra, girando em volta de si mesmo, arrasta o espaço em volta dela como se fosse água descendo por um ralo numa pia. O incrível é que eles conseguiram medir e descobriram que isso é verdade. Então, o espaço-tempo é uma estrutura. A gente vê as lentes gravitacionais que os astrônomos utilizam para ver galáxias que estão muito mais distantes, ela amplifica como se fosse uma lente. Tá? Aqui foi medido a rotação do espaço-tempo em volta da Terra pela própria rotação da Terra, pela influência que ela tem. Aqui temos um aglomerado de galáxias chamado X-Hyric, o gado de X-Hyric, porque ela distorceu a luz das galáxias que estão atrás desse grupo de galáxias muito pesado, muito grande, de tal forma que as galáxias ficaram tudo redondinhas aqui, formando quase aquele gato lá do País das Maravilhas. Quem é antigo como eu lembra, tinha um gato que só aparecia o rosto numa árvore, né? Vamos ver mais uma série de equações aqui. Esse aqui, por exemplo, equações do campo de Einstein, com a constante cosmológica, que é esse lambda invertido aqui, em maiúsculo. Tá? Tem uma série de equações aqui que mostra as equações do Big Bang, dando a explicação de alguns dos termos do Big Bang. É importante saber que o Big Bang trata da criação do espaço-tempo e trata de um chamado pó que daria origem aos superaglomerados de galáxias. Tá? Aqui são várias equações. O Big Bang tem suas limitações, ele não consegue mostrar a criação, ele começa depois da criação, então é a partir dali que ele trata a explicação. Ele trata como se a matéria estivesse existindo desde o início, totalmente distribuída ao longo de todo o espaço, comportando-se como pó. A matéria, entenda-se partículas atômicas, elétrons, prótons, quarks, etc. Né? É um questionamento pertinente que muitas vezes vem, deveria ter sido gerado, e hoje em dia é gerado nos laboratórios, matéria e antimatéria de maneira igual. Quando você aplica raios laser muito fortes, você consegue gerar elétrons e pósitrons. Mas isso não é verdadeiramente verdade lá no início do universo, que é um teorema, mas cadê a antimatéria? Por exemplo, o teorema lá de Noether nos diz que não existe lei de conservação da energia a ser respeitada na criação do universo, pois não existe uma simetria do universo em relação ao tempo no momento da criação. O tempo foi criado a partir dali. Logo, se poderia criar matéria sem antimatéria correspondente. Eu acho interessante que os físicos sabem disso, mas isso não sai a público, porque é meio estranho não ser criada antimatéria. Um processo inteligente faria isso, um processo não inteligente fica o questionamento. O modelo Big Bang não trata nem da criação, nem de qualquer transformação da matéria. Tudo isso é feito em teorias de formação de estrutura. Ele trata apenas que a matéria existe desde o início, totalmente distribuída ao longo de todo o espaço-tempo e comportando-se como um pó. O pó que a gente viu naquela primeiro slide lá de imagem, daquela simulação, daria origem às galáxias e os aglomerados de galáxias. Então, aquilo é uma coisa muito grande, é assim que eles trabalham lá. As leis de conservação de energia atualmente, elas são essenciais à estabilidade do universo. Tá? Aqui vocês podem entrar com mais detalhes. Existem as simetrias da natureza, que elas não existiam na criação do universo, elas foram criadas ali. No momento da criação, as simetrias ainda não estavam em vigor, o que significa que as correspondentes leis de conservação também não estavam, o que não desautoriza de esperar que o universo contivesse a mesma quantidade de matéria e antimatéria na sua criação. Você pode até inferir que deveria ter, mas as equações matemáticas das simetrias físicas não dizem isso. Tá? Isso é uma inferência fora do modelo. Tá?
Ainda tem muita coisa a ser aprendido, obviamente. Eu, como teísta, defensor do design inteligente, porque vejo isso nas coisas criadas, defendo que o Big Bang é um modelo aceitável para a origem das coisas, criados lá por Deus no início do tempo. Os elementos químicos foram criados em algum momento após a expansão do espaço. E não foi criado apenas um átomo ou um quark. Foram criados pelo menos 10 elevado a 80 átomos completos e funcionais, hidrogênio, hélio, trítio e outros, lítio e outros metais, naquele momento do universo. Só que ele não criou apenas um, ele criou 10 elevado a 80, até onde a gente calcula o tamanho do universo observável. Nem se entra no mérito aqui do universo calculado além disso, que a gente não consegue observar. As regras de propagação da luz, que é o que transmite informação, sem a luz existir, a gente não saberia de nada do que acontece, tá? Porque ela que transmite a informação para a gente, ela já estava funcional também desde o início do universo. Tá? Aqui tem um livro do Steven Weinberg, Os 3 Primeiros Minutos, que trata aí sobre esse momento pós-Big Bang, da criação de estrutura do universo. A velocidade da luz no vácuo. Eu tenho visto alguns físicos dizerem que a velocidade da luz poderia variar, poderia ser mais rápida, poderia ser mais lenta, só que ela está no cerne das equações matemáticas, lá da teoria da relatividade restrita, da matéria e energia, o E igual a m vezes c ao quadrado, e também na teoria geral da relatividade. E ela não é só medida fisicamente falando atualmente, como ela também pode ser calculada através dessa equação matemática aqui. Tá? Ela pode ser calculada lá em 299 mil quilômetros por segundo, arredondando. Tá? Então, ela é algo muito importante. E ela, alguns dizem, não, ela andava mais rápido no início do tempo. Né? De tal forma que a gente consegue ver 13 bilhões de anos-luz hoje instantaneamente, mesmo que isso não aconteceu. Ou aconteceu um tempo bem menor. Só que se você alterar a velocidade da luz para algo próximo do infinito, que seria o caso, você destrói o próprio universo, não teria como construí-lo. Tá? Isso é importante a gente ver. Aqui eu fiz as implicações de eventuais alterações na velocidade da luz. Tá? Ela abalaria a questão da construção de matéria, abalaria a questão da causalidade, a gente não conseguiria saber o que é causa e o que é efeito, nem o fluxo do tempo. Tá? Alteraria a ideia de localidade, né, que o universo só pode ser influenciado, por exemplo, a Terra só pode ser influenciada por aquilo que acontece próximo de nós, ou pelo nosso sistema solar, ou pelas estrelas mais próximas, estão a 4 anos-luz de distância. Se a velocidade da luz fosse infinita, por exemplo, hoje, aí tem milhões de supernovas. Hoje, eu vi, inclusive, ontem, um amigo meu, astrônomo, dizendo que tem 2 supernovas no céu atualmente, quem tivesse telescópio para olhar. Existem milhões de supernovas acontecendo no universo ao mesmo tempo, nas galáxias espalhadas por aí. Se a velocidade da luz fosse infinita, essa luz toda chegaria ao mesmo tempo e a gente seria vaporizado. O volume de energia seria tão grande que a gente seria vaporizado. Então é importante a gente perceber que essas constantes físicas não podem ser alteradas. Tá? Elas não podem ser alteradas. Eu até li muitos livros no passado, Halton Harp, Humphrey e outros, que tratavam de que o desvio para o vermelho, que a gente vai ver mais à frente, era em função da luz estar enfraquecendo. Não é possível essas coisas. Tá? Aqui temos o desvio para o vermelho, que é atribuído às observações físicas que a gente trabalha, as linhas dos elementos químicos nas estrelas mostram linhas separadas, e você consegue saber que elemento químico está em que estrela. Tá? Em 1942 foi feito um artigo sobre isso, mostrando a origem dos elementos químicos, lá no próprio Big Bang, tá? A teoria da criação. Eu tenho o artigo mais à frente. Tá? Aqui o efeito Doppler, que a gente consegue observar as linhas de absorção. Tá? Isso é interessante, eu preciso dar uma olhada sobre isso, que leva à ideia de que o universo está se expandindo, isso que foi observado. É diferente do desvio para o vermelho gravitacional que um buraco negro, por exemplo, faz, de tal forma que ele desvia todas as frequências de luz para o vermelho, de tal forma que a luz não consegue mais nem sair do buraco negro, da região do seu entorno, da sua superfície.
Aqui está a teoria dos elementos químicos. Então, dissemos assim, temos a teoria de Lemaitre, trabalhando na relatividade geral, que gerou o Big Bang, que não trata da criação de matéria, ele só trata como existência de um pó uniformemente distribuído. Aí temos aqui Gamow e outro autor, outros dois autores, basicamente dois, mostrando que é possível criar os átomos a partir da expansão do espaço. Tá? E ele chama essa teoria de teoria da criação. Aqui está o artigo científico, no rodapé da imagem, vocês podem ir lá e pegar o artigo. Eu tenho ele em casa, é um artigo de 2 páginas, bem sucinto, algo extremamente interessante. Tá? Eles criaram essa teoria, isso está naquele livro, Os 3 Minutos, que vocês quiserem ver lá, os 3 primeiros minutos. É bem interessante, eu li, vale a pena aprofundar. Temos uma segunda evidência aqui, que é a radiação no micro-ondas, que aquele universo foi criado quente, se expandiu extremamente rápido, só que isso acabou ficando, a energia daquele momento ficou presa como uma radiação de fundo, uma radiação de micro-ondas, foi prevista, depois foi medida, e a gente consegue ver isso através dos radioobservatórios, radiotelescópios. Tá? E foi feita a medição, cada pontinho desse aqui que vocês estão vendo nessa imagem, vermelhos, ou mais amarelinhos e tal, são aglomerados de galáxias, tá? Cada um desses lugares, então você pode ver que existem aglomerados de galáxias em vastas regiões, outros lugares nem tanto, tá? Então é uma distribuição de matéria pelo espaço. Na teoria do Big Bang, essa matéria estaria plenamente distribuída. Posteriormente, a gravidade acumulou isso, ou outras formas de estruturas acumularam matéria formando essas estruturas. Tá? Quem previu essa radiação foi Gamow, Ralph Alpher e Robert Herman, em 1948. Eles diziam que se o universo tivesse realmente surgido do Big Bang, ele deveria ter uma temperatura, como sendo radiação de corpo negro, daí de cerca de 5 graus Kelvin, mais ou menos 5 graus acima do zero absoluto. Depois eles foram medir isso, viram que está mais ou menos 2,72 Kelvin, o que estaria razoavelmente adequado com a previsão deles. Obviamente, à medida que as máquinas e as observações vão se aprimorando, você vai tendo mais números depois da vírgula. Tá? É interessante trazer esse slide porque ele traz algumas definições e é interessante ao leigo para saber do que se trata. Por exemplo, nada. O universo surgiu do nada. Nada, na minha definição, é ausência de espaço-tempo, ausência de energia, ausência de informação e ausência de leis físicas. Tá? Isso é o nada. O Big Bang trabalha com um nada que é a ocorrência do espaço-tempo. Não tem como ele trabalhar com coisas anteriores. A mecânica quântica também trabalha com a existência do espaço-tempo, com a existência das leis físicas. Essas coisas já existiam. Você não consegue eliminar elas porque vai chegar nessa definição de nada. E nada não faz nada. Não constrói nada. Então, o Big Bang é o modelo de criação do universo, tá? Do espaço-tempo entendido, tá? Não é das estruturas. Posteriormente, foram criadas novas teorias matemáticas e físicas para a criação de estrutura dentro do espaço-tempo. Tá? Nós temos a teoria do Big Bang, que é a teoria da formação dos elementos químicos, que eu citei anteriormente, ali por Ralph Alpher, Hans Bethe e George Gamow. Tá? Tem a teoria da inflação eterna de Alan Guth, 1980, 81, tá? Que ele apresentou e desenvolveu melhor, depois teve outros teóricos, alguns acham que ela não funciona mais, que deveria abandonar, mas ela ainda está aí. Da teoria de Alan Guth surgiu a teoria da energia escura, temos as teorias de formação de estrutura do modelo lambda CDM, que é o modelo lambda de matéria escura fria bariônica, tá? Que forma as galáxias, forma os elementos, e temos a teoria da matéria escura. Vou abordar alguns desses aqui superficialmente para vocês terem uma ideia. Então, temos energia escura e matéria escura. São coisas que a física ainda não descobriu do que se trata, apesar de haver claros indícios para algumas delas. Tá? Então, o Big Bang, o que é e o que não é? Ele trata do comportamento do espaço-tempo de maneira bem concreta. Não fala de transformação de matéria e da formação de estruturas dentro do universo, do seu conteúdo. Para isso são necessários outros modelos. O modelo do Big Bang não é um modelo da criação do universo. Ele começa após a criação. O modelo da criação ainda está fora. O pessoal especula muito sobre isso. Veio do outro universo, veio do outro multiverso, veio do universo que implodiu e explodiu de novo.
Então, tem várias restrições para cada um desses modelos, eu não vou abordá-los aqui. É um modelo que prevê a expansão do espaço-tempo ao longo do tempo, não é válido no momento da criação. Ele implica apenas que houve uma criação, mas ele mesmo só é válido após o tempo de Planck, equivalente a 10 até 10,43 segundos. Tá? A demonstração da criação do início do tempo lá por Hawking e Penrose torna inquestionável que o universo, o espaço-tempo, teve um início. Aqui temos algumas estruturas. Aqui uma simulação em computador mais rudimentar, que tem uma simulação mais precisa, muito mais detalhada, de que aplicando as leis físicas no processamento de computador, você consegue montar as estruturas que a gente observa no universo, o que é bastante curioso. Aqui temos uma observação astrofísica, né, que é uma estrutura em larga escala do universo. Ela foi feita pelo projeto 2MAX, tá? Que mediu o desvio para o vermelho, reuniu outros projetos e fizeram esse grande mapa. Aqui no meio dá para ver a galáxia nossa, a Via Láctea, que acaba atrapalhando a visão de alguns pontos do universo, forma uma zona de sombra. E as estruturas estão mapeadas, tal qual aquele modelo apresentou anteriormente. Então, é lícito inferir que leis físicas podem criar essas estruturas. As pessoas teístas diriam, sim, mas Deus não criou? Devo lembrar que quem criou as leis físicas foi Deus, na minha visão teísta. Na visão do design inteligente, foi o designer que criou as leis físicas. Tá? Qualquer que seja a identidade que queiram atribuir ao designer. Tá? Então, as leis físicas fazem parte do processo de construção das coisas. Aqui temos um detalhe dentro dessa superestrutura, descobriram que esses filamentos que são feitos de galáxias, eles giram no formato de rosca, de um aglomerado, de um nó de rede, de um nó desses aglomerados, e as galáxias que estão aqui dentro transitam de um superaglomerado para outro superaglomerado através desses fios dessa rede, como se fosse uma rede de pesca gigantesca, quadridimensional. A gente chamaria aqui no sul de rede feiticeira. Elas são várias redes, todas juntas, com malhas diferentes, que o peixe grande passa por uma e não consegue passar pelas malhas seguintes. Então, o universo é parecido com essa rede. O interessante é que a descoberta recente é que esse fio tem um movimento de rotação. Ele tem um momento angular. Tá? E a gente passa aí por que isso não é tão divulgado, pelo menos numa visão teísta sobre as origens não é tão divulgado, é tão contestado, principalmente aqui no Brasil e em outros países. A gente, quando vai estudar filosofia, a gente sabe que existe a teoria do controle do discurso. Lá, Michel Foucault, eu recomendo o pessoal vai lá e dar uma lida nos trabalhos dele, que ele tentava definir o que era ciência e o que era pseudociência. Vale a pena dar uma olhada sobre isso. Tá? Na realidade, hoje em dia, a gente não consegue ter uma visão muito clara sobre isso, porque você não consegue aprofundar isso. Quando você vai pela definição de ciência lato sensu, tudo cabe dentro. Quando você vai por um estricto sensu, a coisa fica mais restrita. Tá? Inclusive, o próprio princípio da falseabilidade, baseado nessa visão aí, não consegue ser confirmado. Um exemplo de paradigma que a ciência, às vezes, impede outros modelos de se estabelecerem, a teoria da matéria escura. Alguém observou que as estrelas da borda da galáxia andam tão rápido quanto as estrelas do centro da galáxia, o que seria uma impossibilidade. Então, calcula-se que existe a matéria escura fora da galáxia que dá essa velocidade. Só que existem outras teorias matemáticas que abordam esse assunto, que mostram que apenas ajustes nas equações das leis de Newton, ou da relatividade geral, pois existe leis de alterações de gravidade para isso, você poderia não exigir mais a existência de matéria escura e simplesmente um ajuste fino nas leis da gravitação. Ah, mas isso é impossível. Já foi feito isso na lei da gravitação de Newton e ela continua sendo utilizada para dentro do sistema solar, que é até onde ela é testável. Só que ela tinha algumas imprecisões que a teoria geral da relatividade do Einstein corrigiu, tipo o periélio de Mercúrio. Então, a teoria da relatividade não aboliu as leis de Newton, ele incorporou as leis de Newton e aumentou a precisão. O que a gente vê na frente, sobre a Monde, por exemplo, que são teorias de gravidade modificada, é que ela tem pouquíssimos físicos trabalhando com isso. E ela explica essas coisas. Por que tem poucos físicos? Porque a teoria do controle do discurso lá de Foucault está agindo. Né? Então, somente cientistas de altíssimo grau conseguem fazer publicações sobre a Monde, porque eles conseguem passar pelos filtros, não conseguem dizer que o cara é um ignorante sobre essa área. Tá?
O paradigma da matéria escura, por exemplo, foram feitos mais de 50 experimentos laboratoriais para detectar matéria escura, inclusive um que está em andamento na Estação Espacial Internacional, que custou aí 2 bilhões de dólares, já está há 20 anos em funcionamento, até hoje não foi detectada. Mas artigos e vidas acadêmicas foram construídos em cima da matéria escura. E aí, Mordecai Milgrom, que é um dos criadores desse modelo de alterações das leis da gravidade, publicou, isso não seria possível, ele simplesmente explicaria muito dessas coisas sem ter necessidade da matéria escura. Tá? Então, eu recomendo o pessoal dar uma olhada. Eu fiz até um resumo uma vez desse trabalho acadêmico, da matéria escura, e publiquei, está lá no meu site, está aqui na base das referências, tem PDF para download lá. A meu ver, matéria escura realmente não existe. Tá? Aqui temos os artigos que o Mordecai Milgrom publicou, que vocês podem ver nos rodapés e pegarem o artigo para vocês mesmos. Temos sintonia fina na cosmologia. Estamos chegando já próximo ao término da nossa apresentação. Sintonia fina significa o quê? Que o universo é tão bem afinado nas suas condições que permite a vida, que só pode acontecer quando certas constantes físicas universais, eu citei aqui 26, têm seus valores dentro de um pequeno intervalo, tal qual as várias constantes fundamentais, se tivesse somente uma pequena diferença, o universo provavelmente não suportaria o estabelecimento e desenvolvimento da matéria, nem das estruturas astronômicas, nem da diversidade de elementos físicos, ou nem da vida atualmente. Tá? Por exemplo, o pequeno valor da constante cosmológica, que é o lambda lá do Einstein, está nos dizendo que uma relação extremamente precisa e totalmente inesperada existe entre todos os parâmetros do modelo padrão da física de partículas. A constante cosmológica nua é uma física desconhecida. Tá? O Einstein achava que o universo era estático. Tá? A sintonia fina da constante cosmológica é um absurdo, qualquer números para mais ou para menos. Ele dá 10 na menos 121 zeros, ou mais 121 zeros, é uma diferença monstruosa. Tá? De sintonia fina. Ou seja, qualquer zerinho lá do 100º, 20º, mudaria tudo que se conhece sobre o universo. Tem livros aí que eu estudo, tenho esse aqui do Sir Martin Hieser, está disponível para quem quiser adquirir. Ele trabalha com 6 números, 6 constantes, que são vitais para o funcionamento do universo, e qualquer mudança em qualquer uma delas, ou no seu conjunto, a gente não existiria. Isso é um grande problema para o ateísmo, porque isso implica em designer, isso implica Deus. Tá? Aqui nós temos um aqui que está disponível no site da TDI, tá? Não tá saindo áudio, eu acho. Mas, sério, não tá saindo áudio. Parece que só. Ou tá saindo muito baixo, na verdade. Pena. Mas de toda forma, tá no canal, pessoal. Se vocês quiserem assistir, tá dublado esse vídeo aqui no nosso canal. Isso lá no vai aparecer com áudio. Aqui, o compartilhamento do vídeo omitiu o áudio. Tá? Mas isso é importante vocês saberem. E está mastigado, trabalhado, a filosofia por trás disso já está definida, a teologia por trás disso também está muito clara. Então, é importante vocês conhecerem isso com mais profundidade. Essa apresentação aqui de 1 hora e pouco é apenas um start inicial, um Big Bang desse conhecimento para que vocês se aprofundem. Tá? A teoria do design inteligente, por exemplo, em relação às leis físicas e à matemática.
um dos pilares do design inteligente é a informação, que é produto de uma mente inteligente. O que é informação? Essa comunicação que eu falei inicialmente para vocês que a gente faz. Existem códigos que definem que tipo de código a gente vai usar, existe uma sintaxe, uma semântica, que você estudou lá no colégio, talvez não lembre mais os nomes, mas é assim que funciona. Os símbolos que representam esses sons que saem da minha boca aqui, né? Então, isso a gente consegue se falar, isso é informação, isso é produto de uma mente inteligente. Quem fala egípcio, por exemplo, vai ter uma outra simbologia, um outro tipo de som emitido para fazer isso, só que os egípcios compreendem-se entre si porque tem uma regra por trás deles. Tá? Essas formulações matemáticas também fazem parte das leis da física, regula todos os processos e eventos. Tá? Então, a informação faz parte do design inteligente. As leis físicas e sintonia fina são objeto de estudo por parte dos cientistas que inferem design inteligente na natureza, bem como todos os que se dedicam a estudá-lo. Qualquer um que for pensar sobre isso vai chegar a essa conclusão. A inteligibilidade da natureza é esperada na teoria do design inteligente. Inteligibilidade é você compreender o que está lá. Aliás, os fundadores da ciência lá, Newton, Copérnico, Euler, esse povo todo que construiu a matemática, descobriu a matemática, eles partiam do pressuposto que Deus havia construído aquilo e ele era inteligente, as pessoas também eram inteligentes, que ele compartilhou essa inteligência com os humanos, de tal forma que você conseguindo aprofundar bem esse conhecimento, no caso deles, foram pela matemática, eles achavam que essa era a linguagem que Deus havia utilizado para construir o universo, você conseguiria entendê-lo. Então, toda a ciência, toda a construção da ciência moderna, da tecnologia que a gente se orgulha, é construída em cima desse pressuposto, que o universo é inteligível. O próprio Einstein achava, você tem isso em um outro lugar, o próprio Einstein achava que o incompreensível do universo é que ele era compreensível. Obviamente, isso significa inteligência. As causas das leis físicas estão fora do ambiente natural, que chamamos do universo. Tá? Porque o universo não pode se autogerar. Vamos dizer que ele se originou naturalmente. Não existe. Natural significa de acordo com as leis físicas. As leis físicas não se autogeram. Tá? Ele também está fora do espaço-tempo, em um ambiente atemporal. O que explica que aquele momento da criação também está fora do universo. O pessoal joga para o buraco negro, joga para o multiverso, né? Admitindo claramente que essa causa está fora. A segunda lei da termodinâmica implica que o universo teve um início altamente organizado no sentido de entropia. Organização perfeita. A partir dali ele começou a enfraquecer, a se desorganizar, a consumir energia. Tá? A primeira lei da termodinâmica, da conservação da energia, implica que energia externa foi injetada no universo para criar o espaço-tempo, que ele é uma estrutura, a matéria tem também uma estrutura de energia. Tá? E as interações de partículas que formam o núcleo atômico, entre quarks e gluons, elétrons e átomos, também implicam processo de comunicação, transferência online de dados entre os componentes. A gente tratou hoje aí de nanomáquinas, em algum momento vai aparecer para vocês, elas se comunicam. Aquelas máquinas que existem dentro das células se comunicam. Tá? Existem outras teorias científicas sobre o espaço-tempo, sobre o universo, cito algumas aqui, chamo a atenção para a teoria M de Eduardo Weinstein, que reúne as teorias das cordas e supercordas, trabalha com dimensões superiores, como a gente diz lá, o universo, na visão da relatividade geral, com base nos dados que eu lhes apresentei, o universo é uma esfera, uma hiperesfera em 4D, nós estamos na superfície dessa hiperesfera. Aqui temos alguns exemplos de dimensões, por exemplo, de Kaluza-Klein, as dimensões são enroladas, na época era um pequeno anelzinho, hoje em dia já é mais sofisticado, com interações de 11 dimensões do espaço Calab real, de 6D. Tá? Aqui temos um breve resumo do que a gente entende, a teoria das cordas seriam cordas de energia vibrantes, daria origem a todas as partículas, dependendo do comprimento da corda. Recomendo se dar uma estudada nesse assunto, é bem legal. Temos aqui a existência de átomos e moléculas fotografadas através de microscopia eletrônica ou atômica. Tá? Então, essas coisas realmente existem, a gente consegue percebê-las. Tá? Por exemplo, eu nunca consigo encostar um dedo no outro. Na verdade, os elétrons da superfície da minha pele se repelem e eu entendo isso como tato, como encostado. Aqui temos um átomo de hélio representado com 1 fentômetro de diâmetro, é uma coisa ridicularmente pequena, mas eles funcionam, eles são estruturas que existem elevado a 80 átomos do universo conhecido.
Aqui temos a famosa tabela periódica que a gente estuda em química lá no colégio, tá? Todos esses átomos aqui, em algum momento posterior, foram criados, lá no início do universo, no Big Bang, apenas hidrogênio, hélio, lítio e trítio, que foram alguns dos elementos que foram criados, depois isso acabou sendo criado no interior das estrelas, segundo as teorias de formação dos elementos químicos posteriores. Chegamos nas teorias concorrentes aí do multiverso. Tá? O que são o multiverso? Porque são multiversos. Não tem apenas uma teoria de multiverso. Então, quando você for conversar com alguém sobre multiverso, é bom especificar a qual deles você se refere. Tá? Devo dizer que as teorias do multiverso derivam da matemática. Então, elas não são, podemos até dizer que são uma especulação científica, tá? Porque elas derivam da matemática. Elas não são demonstráveis, mas a matemática delas é muito interessante. Tá? Tem um histórico lá, o Hugh Everett III, fez uma interpretação da teoria dos muitos mundos e que função de onda lá da mecânica quântica, geraria linhas de tempo e de histórias de universos diferentes para cada pessoa. Tem a teoria da inflação eterna, que o Big Bang estaria se expandindo. Tá? A teoria da inflação lá do Guth diz que ainda poderia continuar havendo criação de novos universos. A matemática permite. E tem a teoria das cordas, por exemplo, que abre até 10 elevado a 500 possibilidades de paisagens derivadas das equações da teoria das cordas, ou seja, 10 elevado a 500 universos, multiversos. Tá? Então, assim, é uma especulação científica muito interessante, basicamente levada a efeito para se fugir da sintonia fina. Tá? Porque o nosso universo é o que é sem precisar de Deus, certo? Aí temos aqui uma representação gráfica da teoria da inflação e da teoria dos muitos mundos, teoria não, da interpretação dos muitos mundos lá da mecânica quântica. Tá? Eu comecei a dar uma parada no slide para verificarem as definições que estão aqui, e, obviamente, as referências estão todas abaixo, que vocês podem consultar posteriormente. Temos aí o unitipo de universo. Max Tegmark e Brian Greene trabalham com isso. Max Tegmark coloca aí 4 tipos de multiverso. Tá? Brian Greene ele tem outros tipos de universo. Tem o universo elegante, o espaço-tempo. Ele tem 3 livros muito legais. Eu recomendo quem quiser conhecer mais esse assunto, adquiri-los. Ele está lá nas referências do final. Tá? Temos cenários de evolução do multiverso, vários tipos. Tem os proponentes e os céticos, tá? Por exemplo, os defensores de uma ou mais hipóteses ao multiverso. Stephen Hawking tem uma galera aqui. Os que são céticos ao multiverso, tem uma galera aqui também. Steven Weinberg, que é aquele dos 3 primeiros minutos, aquele livro lá inicial dos elementos químicos, é um cético, ele acha que isso não existe. Eu procurei aprofundar isso e fui. X. Martin Rees, aquele ali, autor do livro das 6 constantes, diz que é uma ciência especulativa. Tá? Eu fui procurar ver o que pensam cada um dos cosmólogos que tratam de multiverso. Eu achei um site lá que tem trocentas entrevistas, fiz algum resumo delas aqui. Basicamente, a tentativa é fugir da sintonia fina, tá? Todos eles levam a isso. Tá? Paul Davies dá informações mais precisas. Tá? De qualquer forma, todos os multiversos considero que ele é muito maior do que atualmente o nosso universo tem. As teorias do multiverso, as teorias matemáticas, assumem a noção de causalidade, ou seja, existe uma causa anterior a ele. Precisa do mecanismo de geração de universo, ou seja, meta-leis, leis anteriores ao universo. Tá? Precisa de leis físicas pré-existentes. Tem um problema de medida, problema de infinitos aí. Considera que muitos infinitos são reais, aí é uma discussão sobre isso. Assume que a mecânica quântica já existe por definição e ela é o gatilho que dá ignição aos multiversos. Tá? Tem 10 suposições aí diferentes trazidas de ad hoc, obviamente. Martin Rees diz que tem que ter regras e estatutos locais e jogou o problema da origem do nosso universo em particular para multiversos, para outros universos. É como a falência da teoria de evolução sobre a origem da vida levou a origem da vida para a panspermia, ou seja, para outros mundos. Aí a gente não precisa discutir sobre isso. Tá? Mas a gente tem que explicar o nosso universo e o nosso conteúdo do universo sem apelar para entidades hipotéticas, que eventualmente possam existir. A matemática diz que há possibilidades.
não significa que existam, mas é possível. Tá? E você vai ver nesses vídeos aí que eu vou citar ao final aqui, que é uma tentativa da rejeição de rejeitar a sintonia fina observada no nosso universo. Tá? Robert Lawrence Kuhn é o autor do site, ele vai estar ao final aí, vocês podem ir lá olhar, ele entrevistou uma dezena de cosmólogos, físicos e matemáticos a respeito disso. Tá? Eu resumi as palavras mais interessantes por aqui. Tá? Aqui tem mais alguma coisa do resumo das entrevistas. Tá? Existe muito fideísmo nesse aspecto a respeito ao multiverso. Tá? Então, acredita-se que as teorias científicas são válidas ao seu extremo, o que é necessário ser demonstrável. E também é claro que a teoria do multiverso não é falseável, pelo menos por muito tempo. Tá? Tem um artigo científico que trata disso. Aqui tem os vídeos de cada um dos autores, que eu julgo relevante vocês assistirem, lá no Closer to Truth. Tá? Aqui tem um detalhe interessante, como eu falei, Hugh Everett fez uma interpretação da mecânica quântica, só que a interpretação das mecânica quântica lá da função de onda não é uma teoria científica, é uma interpretação daquela teoria. É interessante, tá? Sugiro vocês lerem esse texto que eu elaborei, que está aqui, tá? E você consegue entender o porquê desses aspectos. Na cosmovisão teísta, a respeito dos multiversos. A previsão de outros universos decorre de leis físicas, independentemente de isso acabar sendo usado mais tarde em discussões filosóficas para tentar fugir ao ajuste fino. Tá? As leis físicas continuam otimizadas em todos os universos estudados, pois parte-se sempre do princípio da ação mínima. Lembre-se lá, mecânica quântica, leis da física, tudo isso está embutido no princípio da ação mínima. Este princípio é um argumento muito mais forte do que o ajuste fino das constantes físicas, que é o que gera os detalhes da constante física. Do ponto de vista criacionista, não há qualquer problema com a existência de outros universos, mesmo que contenham seres inteligentes. Tá? Isso é interessante saber. Por quê? Porque em mantido todas as leis físicas, o princípio da ação mínima e essas coisas e a mecânica quântica existindo, você exige um designer para os multiversos, você exige um Deus para construir essas coisas numa cosmovisão teísta. Tá? Tem dado muito pano para manga e tem muitas palestras sendo feitas, muitas lives sendo feitas sobre a descoberta de James Webb, aquele telescópio que está em órbita, que trabalha na questão da visão em infravermelho. Principalmente em vários aspectos que o pessoal está estudando. Diga-se de passagem que quanto tempo faz, não era um objetivo do James Webb descobrir. Descobriram galáxias, aqui está o texto, você já deve ter visto lives por aí. Importante ver isso. Esse é um modelo de criação do universo, tá? É possível que o nosso universo mesmo observável seja muito mais antigo do que os 13,8 bilhões de anos. Obviamente, isso precisaria ser demonstrado. E o James Webb não foi projetado para confirmar ou não a teoria do Big Bang, como eu tenho visto por aí, mas para estudar as estruturas criadas após o Big Bang. Tá? Estruturas entendem estrelas, galáxias, aglomerados, superaglomerados, a teia cósmica, etc. Tá? Se você entrar lá no site do James Webb, webbtelescope.org, está dizendo qual era o objetivo dele. Nós nos perguntamos, é a nossa natureza? Como chegamos até aqui? Estamos sozinhos no universo? Como funciona o universo? O telescópio espacial James Webb é um esforço científico ambicioso para responder essas perguntas. O Webb baseia-se no legado de telescópios espaciais anteriores para empurrar os limites do conhecimento humano ainda mais para a formação das primeiras galáxias e o horizonte de outros mundos, que é o objetivo dele. Então, quem disse que o James Webb refutou o Big Bang, na realidade, ele não trata do Big Bang, trata da formação de estruturas. Tá? Formação de estruturas e teorias auxiliares ao Big Bang. Alguém que propagou isso logo no início, quando saíram as primeiras imagens do James Webb, foi um físico chamado Eric Lerner. Ele tirou de contexto um artigo da doutora Alison Kirkpatrick, que está aqui o artigo dele. Tá? O Eric Lerner fez um livro dizendo que o universo é eterno, que o universo não teve começo, então ele precisa de eventuais evidências para suportar dar sustentação à sua teoria. Depois tem vários outros vídeos de físicos e matemáticos e cosmólogos que tratam tanto do livro do Eric Lerner, tá?
desconstruindo a teoria que ele apresenta, né? Não é desconstruindo ele, é desconstruindo a teoria. Obviamente, a gente sempre trata disso na questão dos argumentos e não das pessoas que argumentam. Tá? Então, recomendo se darem uma olhada nesses vídeos aqui, na argumentação que é apresentada. Tem outros vídeos aqui a respeito do tema James Webb, tá? Sobre Big Bang. Dr. Brian Keating é um físico que apresenta discussões sobre isso. Tá? Vários vídeos estão por aí. Ciência Sem Fim tem alguns, Ciência Todo Dia tem outro, Mistério do Espaço tem outro, Horizonte de Eventos tem outros vídeos aí tratando disso. Sobre os canais de divulgação científica, basicamente astronomia, cosmologia e física, que trataram, na meu ver, da maneira adequada, descoberto o James Webb. Então, aqui tem vários vídeos que eles tratam nesses canais, que recomendo se darem uma olhada. E vamos na constante de estrutura fina, tá? Que é aquilo que eu já tratei em detalhes anteriormente, que trata da magnitude da força eletromagnética. Fred Hoyle calculou isso, viu que se ela fosse isso mesmo, o universo é finamente ajustado. Muitas pessoas, muitos físicos, ficam procurando uma evolução das leis físicas, que elas estariam se enfraquecendo ou tendo alterações. Na cosmovisão teísta isso é impossível, porque Deus não muda e as leis que ele fez não vão mudar nunca. Mas, enfim, as pessoas saíram atrás procurando e justamente foram procurar na questão da constante de estrutura fina, tá? Tentar fazer medidas e tal. Eu fui procurar sobre essas coisas, encontrei alguns artigos científicos a respeito disso, estou citando eles aqui, estou fazendo um resumo de cada artigo desses, que vocês possam verificar com mais detalhes, tá? Todos eles terminam que é preciso muito mais trabalho, obviamente, porque aparentemente existem alguns erros sistemáticos nos trabalhos feitos, eles não conseguem descobrir quais. Tá? Temos aqui os artigos todos que vocês podem verificar. Tá? Esse aqui é o artigo resumo, é um dos mais recentes que eu encontrei, é de... Olha aqui, 2017. Tá? Eles realizaram uma análise global de todos os dados disponíveis, 293 medições de um determinado arquivo, mais 66 medições dedicadas mais recentemente, restringindo as variações temporais e espaciais. Embora o conjunto de dados completo mostre uma ligeira preferência estatística por variação de alfa, da constante alfa, em até 2 desvio padrão, também encontramos várias inconsistências em diferentes subconjuntos, provavelmente devido a uma sistemática oculta, implicando que essas preferências estatísticas precisam ser tomadas com cautela. Tá? Aí fala de um outro dipolo espacial que poderia fazer alterações. Enfim, não há, até hoje, nada que indique alterações das constantes físicas ou cosmológicas que a gente observa, que eu mostrei as tabelas anteriores. Aqui temos os quatro artigos, que é consistente, que diz a conclusão que é consistente com nenhuma mudança em alfa, a constante de estrutura fina. Tá? A medida realmente é muito difícil de se fazer. Especula-se que possa haver erros sistêmicos. Por enquanto, é apenas uma possibilidade tentadora. E o Dr. Mate diz, pode ser uma maneira de resolver o problema do ajuste fino de certos processos astrofísicos que parecem ser necessários para o aparecimento da vida. Tá? Então, mesmo a eventual expectativa ou teoria ou tentativa de medir alterações nas constantes cosmológicas tem implicações da sintonia fina, porque a sintonia fina implica na existência de um design do universo que foi perfeitamente ajustado para a nossa existência. Aqui vocês podem ver alguns vídeos que podem aprofundar um tema. Eu procurei bastante, assisti bastante coisa, de forma que vocês possam montar o seu próprio juízo a respeito disso. Para a cosmovisão teísta, bem como o Criador é imutável, as leis físicas que ele criou utilizando a matemática avançada que os fundadores da ciência descobriram. Nesta cosmovisão não se espera variações, mas se posta evolução nas leis físicas. É claro que à medida que a tecnologia e os métodos de pesquisa se refinam, a precisão de algumas leis pode ser aperfeiçoadas, como as de Newton foram aperfeiçoadas pela relatividade de Einstein. Tá? A Bíblia judaico-cristã destaca a imutabilidade e perfeição das leis físicas criadas por Deus. Se falhar essas leis físicas diante de mim, e porque eu sou o Senhor e não mudo. Tá? E até lá no Gênesis diz ainda que ele estava tudo muito bom.
que é o que está tudo muito bom, você não muda. Para o design inteligente, é esperado que o eventual designer tenha feito tudo muito bom, tudo muito otimizado, que utiliza a matemática lá da ação, o princípio da ação mínima, pesando todas as possibilidades e probabilidades da formulação de leis físicas, integrando a realidade e a existência criadas. Então, na cosmovisão teísta, nós já definimos quem é o designer. No design inteligente, espera-se inteligência, que é o que se observa, sem dúvida nenhuma, tá? Na construção da natureza. Tá? Aí tem ainda uma teoria que voltou à baila, não é nova, mas voltou à baila agora, sobre os buracos negros primordiais que surgiram lá antes da formação de matéria e que eventualmente poderiam vir a ser núcleo de galáxias ou de aglomerados de galáxias aglutinando matéria. Então aqui tem os artigos que eu recomendo que vocês vão dar uma olhada. Não é novidade nenhuma para quem é da área, mas está sendo trazido de volta à lupa essa teoria, de tal forma que aqui tem onde eles aparecem, tem os artigos citados aí, a partir do James Webb esse negócio começou a ser estudado mais profundamente, porque o James Webb descobriu que a formação de estrutura, ou seja, de estrelas e galáxias, aparentemente aconteceu antes do que se estimava originalmente. Então, eles foram procurar o que existe de matemática sobre isso, o que existe de teoria sobre isso. Aqui está alguns artigos científicos que tratam dos buracos negros primordiais, recomendo estudar isso, existe uma matemática vasta dentro de cada um deles, eu peguei só apenas 3, tá? Enfim, aqui tem vários vídeos e artigos sobre os buracos negros primordiais que vocês podem aprofundar. Como podem ver, a teoria do Big Bang, ou a teoria da inflação que criou o nosso universo, ela tem uma série de outras teorias auxiliares, e à medida que o conhecimento e a tecnologia avançam, essas teorias ou vão sendo melhoradas. Devo dizer-lhe que uma teoria matemática, uma teoria científica construída matematicamente baseada nas leis físicas, elas não são abandonadas, elas são aperfeiçoadas. Como a teoria de Newton, da gravidade, foi aperfeiçoada com a teoria da relatividade do Einstein. Tá? Tanto a relatividade restrita quanto a relatividade geral. Tá? Não há nenhum problema em relação à metodologia científica. Os fundadores da ciência, que hoje os ateus que tratam disso rejeitam peremptoriamente, mas eles eram cristãos, desenvolveram e descobriram uma matemática avançada para explicar os funcionamentos da natureza, e descobriram que a natureza obedece a essas regras, os nomes estão aí, alguns. Tá? Nessa cosmovisão teísta, a origem do universo é um ato pessoal inteligente do Criador, tá? E então é impossível inferir que o universo possui indicações, é possível inferir que o universo possui indicações claras de planejamento, organização e propósito, o que também é compatível com a inferência da teoria do design inteligente. Para a cosmovisão teísta, o Deus criador é o judaico-cristão e o islâmico, tá? Que criou o universo. Esse pressuposto é a base para a inferência da inteligibilidade da natureza. E tem o apóstolo Paulo em Romanos diz assim, para quem acha que não é possível aprender na natureza os atributos do designer ou de Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são desculpáveis. Ou seja, a inteligência que nós temos e os métodos que a gente desenvolve para utilizar das leis físicas para a nossa tecnologia e viver do melhor, elas apontam para um designer ou para um criador. Então, quem acha que isso não é possível é indesculpável, porque está visíveis aos olhos. Aos nossos olhos, obviamente, mais científico, né? Aí tem outros argumentos filosóficos que vocês podem olhar, tem muito interessante de se ver, a causa primeira, o argumento cosmológico, tá? A teoria do design inteligente não é objeto de pesquisa quando foram criados o universo, a Terra e a vida, mas a busca por sinais de planejamento e organização e propósito da natureza, que indica sinais de uma das possíveis causas. Uma das possíveis causas é a inteligência e não acaso. Aí tem saiba mais aqui uns artigos a respeito disso, tá? Que tratam sobre isso, são vídeos. Os cientistas que estudam o universo sob a ótica do design inteligente focam como o universo e a vida foram construídos, e se é possível inferir inteligência na sua construção. Para a cosmovisão teísta, quando o universo foi criado e a vida na Terra, não é essencial para a teologia,
mas é objeto de estudo face às alegações da teoria da evolução e do tempo profundo da geologia, que advogam que a vida tem mais de 542 milhões de anos. Tá? O texto da Bíblia judaico-cristã apresenta uma geocronologia calculada com base em dados dos patriarcas, em que atribui uma idade para a criação do ambiente habitável e da vida no planeta, entre 6 e 7 mil anos. Destaca, com base nesses textos, que existem duas correntes de criacionistas bíblicos, duas cosmovisões a respeito da criação do universo e da vida. Existem os defensores do universo antigo, um planeta e sistema solar antigo, idade não estimada, talvez milhões ou bilhões de anos, e uma terraformação de um ambiente habitável com a vida em todas as suas formas, jovens, criados há cerca de 6 e 7 mil anos. Para este grupo, textos bíblicos que dão sustentação a essa cosmovisão, tais como a existência de água líquida num planeta pronto, coberto de trevas, citado em Gênesis 1:2. E que o texto de Gênesis refere-se à criação do ambiente habitável e à vida nesse ambiente, não se referindo à criação do universo, mas limitado ao nosso sistema planetário. E existem os defensores da criação do universo, terra e vida jovem, há uns 6 e 7 mil anos. Defende que o Criador fez tudo pronto, com aparência de idade, conforme está descrito nos Salmos. Pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. O tudo se fez, a gente falou lá, no tempo de Planck. Agora, quando tudo passou a existir, é o detalhe, né? Destaco que o primeiro grupo também defende que Deus criou o universo rapidamente, no tempo de Planck, entendido como espaço-tempo. Os dois grupos buscam apoio tanto no texto bíblico, quanto nas observações científicas levadas a efeito por todos os cientistas nesses últimos tempos, principalmente agora nas descobertas do telescópio espacial James Webb. Então, temos duas correntes de pensamento aí, é importante esse espaço cedido pela TDI, é importante mostrar isso, o quando não faz parte do objeto da TDI, tá? É bom para a gente tirar falsos entendimentos a respeito. E tem algumas conclusões aqui que eu apresento, para vocês poderem ler com mais calma posteriormente, que é basicamente um grande resumo do que eu apresentei anteriormente, tá? O universo é muito maior, pode ter idade maior do que a gente sabe atualmente, calculado lá pela recessão das galáxias, pelo efeito Doppler. A gente sabe que as leis físicas são invariáveis, não obstante sua precisão pode ser afinada à medida que avança a tecnologia. A sintonia fina das leis físicas é um fato, aceito pelos físicos, cosmólogos e astrofísicos, isso não é especulação, isso é fato. Multiversos é considerado uma especulação científica, porque são derivados de equações matemáticas, permanecendo não provado. A velocidade da luz é limitada. O Big Bang é um modelo que apresenta a evolução do universo, entendido como o espaço-tempo, após a sua criação, não é o momento da criação. Tá? Particularmente, eu não acho concebível que Deus, uma entidade eterna por natureza e definição, passasse uma eternidade na ociosidade e, de repente, há cerca de 14 bilhões de anos, resolvesse começar a criar. Nessa cosmovisão, o universo é muito mais antigo do que o calculado, é a minha inferência pessoal. Tá? Então, o Big Bang, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, como outros criacionistas também pensam dessa forma, é um modelo criacionista compatível com o texto bíblico. O único a apresentar a criação do universo é seu conteúdo, como um ato da vontade de um ser inteligente e todo-poderoso, atemporal, eterno, por definição, já que o tempo é apenas um parâmetro do universo. E, por consequência, o ser que criou o tempo, conforme está em Hebreus, é um ser eterno. Então, o modelo Big Bang é chamado, não por mim, mas lá já foi chamado em 1948 como a teoria da criação. Aqui temos literatura que você pode ir para saber mais sobre o design inteligente. Aqui tem mais algumas coisas a respeito daí envolvendo já a física. Aqui tem os livros do Brian Greene, aqui tem o livro do Dr. Stephen Meyers, o livro do Martin Rees, os livros do Stephen Hawking, né? Aqui tem os livros do pessoal que acha que a luz foi criada infinita no início e está aqui até agora, tá? A criação dos elementos químicos, os livros que defendem essas ideias. Aqui tem o site de divulgadores de ciência no YouTube, que eu cito como referência, links e literaturas disponíveis a respeito do Big Bang, formação de estruturas. Tem muitos links, recomendo a todos, e aqui é onde eu acumulo esses links todos, essas informações todas no meu site aí que está hospedando o meu trabalho de pesquisa. Ok? Muito obrigado, Carlos, agradeço muito. Eu que agradeço, ó, pô, Célio, você chegou a terminar a palestra até com uma luz especial vindo aí de você, não sei se você percebeu. Você não, viu?
Uai, Pô, apareceu uma é luz que aqui aí já é que pôr do sol. iluminou Eu falei, porra, rapaz, o designer tá de. Depois que você falou, uma benção ali Tá chegou. colaborando. Mas assim, pô, colaborou com o teu argumento, hein, cara? Nossa, que é isso? Mas assim, gente, como eu disse, ótima palestra sua, tá, Célio? Muito bacana essa questão. Obrigado. E como a gente ressaltou desde o começo do vídeo, o design inteligente, ele não. E o Célio também falou várias vezes durante a palestra isso, né? O design inteligente, ele não dá resposta sobre isso. Então, cada palestrante tem total direito de defender o que bem acredita, entendeu? Então, cabe a nós da TDI incentivar a boa ciência e que eles possam pesquisar, descobrir e depois eles possam comentar, né? Nós não temos problema nenhum de alguém vir aqui falar sobre Terra Jovem, falar sobre Terra Antiga. Por mais que não tenha nada a ver com TDI, ok, eles estão tentando fazer pesquisa, tentando descobrir os fatos, né, Célio? Então, vocês Exatamente. são sempre bem-vindos para falar sobre isso. Ciência é algo Obrigado. que nos fascina, nos motiva, então que a gente possa cada vez mais trazer boa ciência. Eu só vou fazer só uma pergunta para você, não vou fazer mais que uma, que é, então, você é defensor do design inteligente e Sim. você acredita no Big Bang? Sim. Isso, você identifica que o designer, então, projetou, criou o Big Bang, isso? Isso. Ele teria usado do Big Bang, isso? Na realidade, na minha visão, a teoria do Big Bang, que mostra a partir do momento da criação, é uma construção inteligente. A matemática diz isso, as leis físicas dizem isso. É uma coisa que eu procuro me aprofundar o máximo possível para não errar no meu raciocínio, porque, primeiro, isso é uma resposta pessoal, para mim. Tá? Sim, aham. Não, Para claro, eu toda ficar satisfeito. consideração. Segundo, Viu, vou dar um exemplo. Toda consideração, por exemplo, que o Marcos fala sobre Terra Jovem, Adalto, o João, você, Tassos, é uma questão pessoal, entendeu? exatamente, Quando a exatamente. gente sai do aspecto detecção de inteligência, tudo vira questão pessoal dentro do design É, inteligente. exatamente. Então, assim, o que eu acredito é uma palavra interessante. Você pode ter fé, baseada em fatos, razões próprias para isso, ou fideísmo. Você não tem opção, então você acredita naquilo que você quiser. Tá? Então, eu tenho razões para crer de que a teoria do Big Bang em si é uma teoria da criação, não porque outros disseram, porque eu vi essas coisas, e a partir dali Deus construiu o universo. Quando ele construiu o universo, eu aceito o fato de 13 bilhões de anos, ou mais. Eu presumo que seria muito mais antigo, e teria outros problemas a serem E, levantados. e, e, e seria então, tipo, o Big Bang um mecanismo usado por Deus. O Isso? mecanismo usado por Deus, porque a gente às vezes fica receoso, mas uma estrela se forma por contração gravitacional. Não existe um modelo científico até hoje que mostre isso peremptoriamente. Utiliza-se alguns de matéria escura para tentar fazer isso. Como eu disse, matéria escura para mim não existe. É necessário umas melhorias nas equações lá da relatividade, das leis da gravidade. Tá? E foi Deus que criou as leis físicas. Então, se ele utiliza das leis que ele próprio criou, se a gente for ver o texto bíblico, isso é bastante vasto, para fazer as coisas. Aqui vou deixar em aberto, tá, sério? Eu não vou colocar exatamente Deus bíblico, mas tipo, o designer Sim, em si, o então design. ele teria guiado, claro, dentro da tua perspectiva, Deus cristão, tudo bem, sem Isso. problemas. Mas, por exemplo, assim, o designer teria usado o Big Bang como mecanismo para criar o universo. É isso? É isso. Como eu disse, eu tentei ao longo da apresentação colocar a cosmovisão naturalista, porque tem ateus que Sim. defendem o Big Bang em contraposição à criação, lá do Na Gênesis. verdade, tem um pouco de tudo, né? Tem Exatamente. cristão, A visão teísta, que aí é o que eu falo que Aham, Deus fez, e a visão do design inteligente, que não se preocupa sim. com quem fez, e nem quando fez. Né? Na verdade, Então, não é acho nem que que, viu? Na verdade, não é nem que não se preocupa, sabe? Sabe o que eu acho? Aí é mais uma questão de nós ter honestidade é, intelectual de falar o seguinte, cara, eu não consigo pegar, tipo assim, Deus e botar no laboratório pra mim não, identificar a identidade dele, não, você não vai pegar a entendeu? digital dele, mas você pode observar Mas daí, mesmo assim, evidências disso na mas daí natureza, design que o inteligente, design viu? Sim, mas daí exatamente, é design inteligente, entendeu? isso mesmo, é isso Então mesmo. assim, eu poder afirmar, digamos assim, a identidade dele através da ciência é algo que está fora da ciência. A ciência não tem capacidade de fazer isso Não, hoje, não faz parte do escopo. entendeu?
não faz parte do escopo. Então, assim, o design inteligente não quer saber. Não é que não quer saber, não pode. A evolução também não pode. Ninguém Não, pode chegar nessa conclusão, porque não faz cientificamente não parte tem do como. escopo. Entendeu? Então, assim, muito obrigado, Célio. Assim, de coração, foi uma palestra muito bacana. Tá? Ficou Obrigado claro. também, Fico cara. feliz de saber que alguém do Big Bang. Tem vários, né? Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o Stephen Meyer, né? Pô, é o presidente da Discovery dos Estados Unidos, que aqui tá aqui até o símbolo. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu virar meu braço. Ali no cantinho da Discovery, Ok. Ele é defensor do Big Bang. Ele acredita no Big Bang e ele é como se fosse o Marcos aqui do Brasil, né? Sim, Ele é o presidente da Discovery dos Estados Unidos, da TDI Internacional. Então, assim, é uma tese que é respeitada dentro da TDI em vários países. Tem pessoas que são terra jovem na TDI, são terra antiga, vida jovem, mas terra antiga, ou terra jovem, vida jovem. Então, é uma questão que é tudo pessoal, entendeu? E a gente cabe nós a respeitar, né? Eu acho que no final das exatamente. contas todos estamos buscando a mesma coisa, que é as verdades científicas, buscar o que os dados apontam, né? Então, no final das Exatamente. contas, isso é o mais interessante. Célio, muito obrigado pela tua palestra. Foi sensacional ouvir e aprender um pouco com você também. Eu acho que o pessoal aí de casa também poderia aprender um pouco mais sobre a teoria do Big Bang. Tire seus preconceitos sobre ambas as teorias, seja ela Terra Jovem ou Terra Antiga, Universo Jovem, Universo Antigo. Gente, a gente tá aí para aprender e ouvir cada vez mais sobre ciência, entendeu? Isso não é um problema aprender um pouco mais. E com todo respeito ao Célio, ao Marcos, a todos, mas a gente está tentando descobrir a verdade. A gente não, ninguém tem Amém. certeza de nada, ninguém tem como chegar com uma cartada final e lançar, tá aqui, é isso aqui, entendeu? Então, assim, no final das contas, nós temos que se unir em descobrir o que realmente aconteceu. Isso é muito legal. Então, muito obrigado, Célio, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. E esse foi o nosso Liga TDI Brasil especial, o modelo do Big Bang. Nós vamos ter na próxima semana, junto com o João Paulo, um Liga TDI Brasil especial, Terra Jovem, modelo Terra Jovem. Então vocês vão poder ouvir as duas opções, os dois modelos, entender um pouco mais e tentar, através dos dados, não através do que, digamos assim, é porque tal pessoa disse. Não, através dos dados. Ele tem que guiar o pensamento de vocês, tá bom? Gente, Obrigado, um grande pode abraço. falar, Sérgio. Pode dar suas Obrigado, considerações. obrigado pela oportunidade. Um grande abraço ao Carlos, por estar aí horas trabalhando com a gente. Obrigado àqueles que estão nos assistindo. E eu procuro sempre deixar muitas referências. Vão atrás, vejam por vocês mesmos. Eu faço isso e é assim que avança a ciência. Né? Sou um público fiel aqui desse canal. Muito obrigado. Obrigado, pô. O Célio também sempre está assistindo aí os vídeos. Fico muito feliz com isso aí, porque além de trabalhar junto com a gente, fazer as coisas, ainda, pô, não perde um vídeo do canal. Isso aí pra mim é uma coisa muito, muito bacana, sabe? Eu acho muito legal. Então, assim, gente, muito obrigado pra você que assistiu até aí. Deixa seu comentário, diz o que você achou, se você é Big Bang, se você é Terra Jovem, o que você acha. Mas no final das contas, somos todos TDIstas, tá bom? Então, até o próximo Liga TDI Brasil e até mais, gente.